Luiz Moura e hoje nós falaremos sobre a classificação da nefropatia diabética. Toda classificação, apesar dos seus pesares, é algo útil no momento em que se quer comparar dados entre diferentes pesquisadores e principalmente quando se pensa na relação entre um patologista e os seus clínicos associados. Apesar de não ser perfeita, as classificações tendem a ser um processo no qual permite-se que dados sejam trocados entre entidades diferentes para posteriores trabalhos em conjunto. É o caso da classificação da nefropatia diabética, que segue os mesmos princípios, ou pelo menos a mesma intenção, daquelas feitas para a nefropatia por IgA e mais anteriormente para a nefrite lúpica. O tema principal, pelo menos o momento principal da classificação da nefropatia diabética aparece no ano de 2010 por iniciativa da Renal Pathology Society, que resolveu organizar um grupo de especialistas na área no sentido de transformar as ideias e as descrições morfológicas encontradas no diabetes mellitus dentro de um contexto que pudesse ser utilizado de uma forma mais geral por pessoas baseadas em diversos países, ou uma classificação que atendesse requisitos internacionais. Essa classificação baseia-se numa série de elementos morfológicos que foram colocados e organizados em classes, essas classes numeradas de acordo com os graus de intensidade. Assim, vejamos, a chamada classe 1, ou forma mínima, ou praticamente não específica, na qual a microscopia óptica tradicional não apresenta grandes alterações, mas é possível se observar espessamento da membrana basal pela microscopia eletrônica, cujos critérios são demonstrados nestes números aqui ao lado. O grupo 2, ou a classe 2, já envolve algum grau de expansão mesangial, que pode ser leve ou moderada para acentuada, e que não preencha requisitos de outras classes superiores. A classe 3, aquela em que aparece nódulos intercapilares e que devem, portanto, ser os elementos mais chaves dentro desse tipo de caracterização. E a classe 4, chamada forma avançada, em que existe esclerose global e mais de 50% dos glomérulos e, obviamente, podem existir elementos das classes anteriores. Esta classificação baseia-se fundamentalmente num conhecimento imaginado da patogênese do processo. Diabetes tipo 1 ou tipo 2 representam basicamente uma queda de insulina e, consequentemente, hiperglicemia. Esta hiperglicemia ativa fatores importantes, glicosilados de final proteico, aumenta o linking de proteínas em vários dos tecidos, estresse oxidativo e envolve lesão porocitária por apoptose. Além disso, ativam-se proteínas da ativação da proteína sequinase, que vão resultar como síntese de sorbitol, frutose e de acilglicerol. E também afetam o transporte mitocondrial, havendo síntese maior de superóxido, óxido nítrico, substâncias oxigênio reativas e aumenta o estresse oxidativo. Tudo isso leva a matriz extracelular aumentada. Enfim, diabetes culmina com aumento de matriz. E assim sendo, a classificação das lesões glomerulares tende a respeitar este acúmulo de forma gradual ao nível dos glomérulos, e as classes representam exatamente esse aspecto. Uma das primeiras informações que se tem ao observar uma biópsia renal de um paciente portador de diabetes com nefropatia
é que a coloração pelo PAS acentua enormemente as paredes dos túbulos, ou seja, os túbulos não atróficos apresentam-se com paredes bastante espessadas e a tonalidade dos glomérulos, além de estarem aumentados em volume, tende ao magenta, caracterizando aumento da matriz mesangial e espessamento das paredes capilares. A primeira alteração estrutural que se encontra no diabetes nessas formas não específicas, ou seja, na classe 1, é o aumento de volume glomerular, sem outras alterações associadas. Mas o fato de se encontrar glomerulomegalia já é um elemento importante para caracterizar esta primeira forma. O aumento do volume glomerular e, consequentemente, o seu exame através da microscopia eletrônica revela que as paredes dos capilares glomerulares apresentam-se espessadas, com larguras ou espessuras superiores àqueles limites que são considerados como 2 desvios padrão acima da média normal dos laboratórios. É importante lembrar que estes aumentos, apesar de serem evidentes à microscopia eletrônica, não são visíveis à microscopia de luz comum, a não ser que a membrana basal alcance uma espessura superior a 4 vezes da sua normalidade. Também é interessante perceber que glomérulos aumentados em volume, às vezes são acompanhados de pequenas lesões a nível arteriolar, como depósitos de hialinos. Mas na sua ausência, como por exemplo podemos notar nesta arteríola, uma coisa importante que se nota, e aí um diagnóstico diferencial importante, é que a microscopia eletrônica, às vezes, ligeiros aumentos na espessura da membrana basal se acompanham de perda de pedicélulos podocitários, muito semelhantes àqueles encontrados na lesão histológica mínima. Consequentemente, o aumento de matriz, principalmente na região do mesângio, onde ela se torna mais evidente, vai incrementando essas alterações morfológicas e quando, particularmente, se enxergam os mesmos depósitos hialinos, tanto em anteríola aferente quanto eferente, isto é muito consistente com o diagnóstico de nefropatia associada ao diabetes mellitus. O aumento da matriz mesangial começa a se tornar mais difuso e, interessantemente, em alguns trechos, pequenas porções dessas alças capilares se destacam da matriz mesangial, processo conhecido como mesangiólise, que podem culminar em aneurismas glomerulares. O aumento de matriz aqui visto à microscopia eletrônica, com pouquíssimas células e muito mais matriz extracelular, acompanhado de espessamento da parede dos capilares ou da membrana basal e perda dos pedicélulos podocitários. O aumento de matriz vai se incrementando e em alguns lugares já se notam esboços de nódulos intercapilares que depois se tornam muito evidentes em que a porção central é constituída por matriz e os núcleos rechaçados para a periferia configurando os nódulos intercapilares. Esses nódulos intercapilares, que foram aqueles descritos como associados e tidos durante muito tempo como patognomônicos da nefropatia diabética, obviamente são sugestivos, mas não absolutamente diagnósticos dessa entidade. Aqui vemos circunstâncias com formação de nódulos pouco celulares e intercapilares e os inícios de dilatação dos capilares periféricos. Na impregnação pela prata, essa matriz extracelular pode se apresentar nas fases iniciais de um aspecto mais heterogêneo, e a imunofluorescência, um depósito muito característico, que é um padrão linear, que aparece perifericamente aos nódulos, principalmente de GG e albumina. O aumento de matriz extracelular, poucas células, o espessamento de alças capilares, a perda de pedicélulos podocitários, vai progressivamente aumentando no sentido de que as alças capilares começam a se tornar ocluídas e a esclerose global se advém.
É claro que essas lesões glomerulares, tidas como mais características, não são as únicas. Elas se acompanham muitas vezes, e diria na imensa maioria das vezes, por lesões nos outros compartimentos. Também, de acordo com esta ideia classificatória, as lesões tubulointersticiais também foram classificadas em termos de atrofia e fibrose intersticial, inflamação, quer seja ela relacionadas às áreas de atrofia ou não, as lesões vasculares de pequenos vasos arteriolares, como a hialinose, e vasos maiores com lesões do tipo arterioscleróticas. Essas lesões vasculares podem se manifestar de formas variadas. É claro que depósitos hialinos em ramos arteriolares com grande volume e restrição do lume podem muitas vezes estar associados a lesões de vaso de maior calibre com elastose da íntima. Depósitos hialinos arteriolares com redução do lume presentes em vários ramos capilares que substituem, em grande parte, a parede muscular destes vasos. Lesões em vasos maiores, do tipo elastose, com redução importante do lume, caracterizam também uma associação deste tipo de lesão em maior calibre. Lesões tubulointersticiais, como fibrose, que pode ser insidiosa ou pode ser muito mais difusa, além de infiltrado inflamatório, particularmente às custas de células linfóides, que vão substituindo muitas vezes as áreas de atrofia tubular. Lembrar que existem outros tipos de depósitos presentes em várias dessas fases. Os depósitos de hialinos glomerulares, que aparecem principalmente na imunofluorescência como esses agregados mais periféricos de macromoléculas, como IgM, e que podem muitas vezes ocupar áreas de dilatação aneurismática. Um outro tipo de depósito é a gota capsular, com as mesmas características que aparece ao nível da cápsula de Bowman. Importante lembrar que todas essas alterações nem sempre são exclusivas e absolutamente puras. Frequentemente, particularmente no diabetes mellitus do tipo 2, a associação de lesões é muito frequente, pois não se faz biópsia exclusivamente por conta da nefropatia diabética, e muito mais porque existem lesões que podem ser superponentes. Em particular, quando se muda o aspecto clínico da nefropatia diabética, é neste momento que as biópsias costumam ser indicadas, e, portanto, a associação de lesões é bastante frequente. Neste caso, em particular, apenas para ilustrar, uma nefropatia diabética com aumento do volume glomerular, aumento da matriz mesangial, espessamento das alças capilares, cápsula de Bowman, paredes tubulares, num processo de uma glomerulonefrite aguda associada. Finalmente, classificações são importantes para homogeneizar a forma de se expressar a respeito de um determinado processo, mas não são definitivas. Em particular, nós, neste aspecto, nós não temos exata noção do quanto as lesões tubulointersticiais podem e interferem na evolução do processo. Classificar apenas com objetivos morfológicos necessita a validação clínica, e esta validação deve ser ou deve compreender os vários aspectos envolvidos, não só a lesão glomerular e a sua evolução progressiva ao longo do tempo, é a que mais claramente mostra esta associação, mas também a participação dos componentes vascular e intersticial. Além disso, lembrar que as lesões superpostas podem interferir na evolução de um processo per se. Muito obrigado.